Nós estamos iniciando a gravação. Para carregar tudo. Isso aqui é documento. Boa tarde a todos, a todas e a todos. É com grande prazer, que nós iniciamos a terceira edição do Arte Manha, do IFTO Campus Grupi. Eu posso me sentir muito realizada, porque, junto com professores do Campus Grupi, nós demos início a esse evento, Então, nós já estamos na terceira edição, e todos os anos eu faço questão de participar da organização e com apresentação de trabalhos. Quando não sou eu estou sempre com estudantes, que estão disseminando o conhecimento, porque o conhecimento ele tem que ser disseminado, nós temos que partilhar, nós temos que conhecer de outras realidades, e temos que mostrar o que nós fazemos nas instituições. Essa mesa, ela tem como tema os negros e negras na pesquisa. E nós temos como apresentadores, nós temos do primeiro trabalho, o primeiro trabalho é Feminismo Negro, Resistências e os Desafios de Ser Mulher Negra no Brasil, um estudo de caso entre as discentes e servidores do IFTO Campus Grupi. Esse trabalho, ele foi produzido por Andressa Martins Vieira e Bruna Cauane de Souza Martins Dias. Elas são pesquisadoras PIBIC Ensino Médio e membros do NEPU Ubuntu do Campus Grupi. O segundo trabalho é intitulado Reserva de Vagas, Ações Afirmativas e Ações de Permanência e Êxito no Ensino Médio Integrado, Mapeamento no IFTO Campus Grupi. As pesquisadoras são Jéssica dos Santos Carvalho, Laura de Souza Lima e Yasmin Rodrigues dos Santos, que são estudantes do IFTO, elas são pesquisadoras PIBIC do ensino médio e membros do NEPU Ubuntu, do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Ubuntu. O terceiro trabalho é intitulado Ações Afirmativas, Permanência e Êxito nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFTM. A pesquisadora é Ana Luísa Borges Teófilo Silva, ela é estudante do IFTM, ela também é pesquisadora PIBIC Ensino Médio, e ela é membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígena do IFTM Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico. Nós vamos dar início às apresentações com o primeiro trabalho, Eu gostaria de que vocês se apresentassem e apresentassem o trabalho de vocês, com a câmera aberta. Se for apresentar trabalho, também vocês apresentam o trabalho com a câmera de vocês aberta, enquanto os demais fiquem com as câmeras fechadas para não dar interferência. Muito obrigada, fique à vontade, os membros do primeiro trabalho. E só fazendo uma observação, as perguntas serão feitas ao final das 3 apresentações, tá, gente? Depois que todos os grupos apresentarem, aí nós abriremos para as perguntas, não concomitantemente, só ao final. E nós teremos cerca de 20 minutos para cada apresentação, tá? Muito bem, fique à vontade. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Bruna Cauane e eu faço parte desse projeto juntamente com a aluna Andressa Martins, sob a orientação da professora Adelma. O nosso trabalho se chama Feminismo Negro, Resiliência, os desafios de ser uma mulher negra aqui no Brasil, e a gente realizou um estudo de caso com as discentes servidoras do campus do IFTO. Só um minutinho. Tá dando para ver o slide? Está sim. Ok. Bom, pode tirar da introdução, Andressa.
Bom, a mulher negra, ela tem um histórico de opressão, objetificação e sexualização desde muito tempo antes, que foi quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e começaram a trazer os negros para trabalharem como escravos. Diante dessa situação toda, os negros eles acabaram por passar por várias situações desagradáveis, né, desumanas, por assim dizer. E a mulher negra, ela acabou sofrendo mais ainda com tudo isso, já que os homens brancos, em sua maioria, geralmente eles violentavam as mulheres negras, eles estupravam elas, e por causa dessas ações, acabou gerando toda a miscigenação que a gente tem, que a gente vê no dia de hoje aqui no nosso país. Essa situação social que a mulher negra acabou tendo com o passar dos anos na sociedade, até hoje a gente consegue notar ela, mas muitas vezes muitas pessoas chegam a pensar que a situação de uma mulher negra é a mesma coisa que a situação de uma mulher branca, quando na verdade isso não é real, já que, por exemplo, uma mulher branca, se for em questão, por exemplo, questão de emprego, uma mulher branca ela está buscando um salário próximo de um homem branco, mas uma mulher negra ela está buscando um salário ali relativamente próximo de uma mulher negra e de outra mulher branca. E essa mulher branca está lutando em busca de outro salário também. Então, assim, muitas pessoas acham que ser uma mulher negra e ser uma mulher branca, elas estão numa situação de igualdade, quando na verdade elas não estão. Por causa disso, a mulher negra ela acaba se tornando invisível, na maioria das vezes, ou extremamente imperceptível, dependendo do contexto ali que elas estão inseridas. Foi pensando nessas questões que a gente desenvolveu esse projeto e a gente queria tentar buscar responder a pergunta de buscar entender qual seria o papel da escola para que pudesse modificar esse cenário que a gente vê cotidianamente na nossa população negra aqui brasileira, mais especificamente a situação das mulheres negras. O objetivo principal do nosso trabalho, de maneira geral, é ser um instrumento pedagógico de emancipação das amarras do pensamento que é violento e hegemônico, buscando sempre combater a questão que é vivida por essas mulheres, né? A questão do racismo, do machismo, do preconceito e da opressão no geral. Então, de forma geral, o objetivo é aprender os elementos históricos, econômicos, ideológicos e culturais, buscando compreender o significado sócio e étnico-racial do que é ser mulher negra, a partir da perspectiva das alunas e servidoras do IFTO Campus Gurupi. E para que isso fosse feito, nós levantamos dados sobre as mulheres que se autodeclaravam negras e sobre os alunos no geral, e também procuramos identificar nesses dados os problemas vivenciados no cotidiano da vida dessas mulheres, buscando sempre subsidiar futuras ações do IF para combater essas questões. Bruna? Bom, como metodologia, a gente usou uma abordagem qualitativa em que a gente realizou um estudo de campo, ou também chamado de estudo de caso, que a gente realizou entrevistas com 16 pessoas, com 16 mulheres que se autodeclaravam negras ou pardas. Dessas 16 mulheres, eram, quatro eram servidoras do campus ali e quatro eram estudantes do ensino superior e as outras 8 eram estudantes do ensino médio. Outra coisa que fez parte da nossa metodologia foi o método materialismo dialético, que é um método desenvolvido por Karl Marx. E, por último, a gente fez uso também dos dados quantitativos sobre todas essas 16 discentes, em que a gente pegou dados que a gente obteve lá na área de gestão do campus também, que era para a gente identificar a quantidade de mulheres que ali se declaravam pardas ou negras. Só corrigindo algo que a Bruna disse, os dados que a gente pegou, os dados quantitativos, foram dos alunos do IF no geral, dos alunos a nível médio e nível superior.
os dados quantitativos dos servidores não foi disponibilizado, mas só com esses dados do ensino médio, do ensino superior, nós já podemos refletir bastante sobre o que nós estudamos, né, o que nós trabalhamos no projeto. Então, iniciando os resultados e as discussões sobre esses resultados, diante dos dados quantitativos do ensino médio e do ensino superior, nós iniciamos fazendo uma contagem da totalidade de alunos, separando num grupo masculino e num grupo feminino. E ao observar esses gráficos, nós percebemos que não há muita discrepância entre a quantidade de alunos e alunas. Mas ainda assim, há uma minoria feminina em ambos os casos. Especificando um pouco mais essa totalidade de alunos, nós especificamos pelos cursos. E algo interessante que é possível notar nos cursos de exatas, há uma extrema minoria feminina. No curso de edificações, no ensino médio, tem cerca de 63 alunos e 19 alunas. E no curso de engenharia civil, no ensino superior, só um segundo. Ok. Perdão. Voltando, nos cursos de exatas sempre tem uma discrepância muito grande. E nós, refletindo sobre isso, nós percebemos que os cursos de exatas, eles são tidos como cursos que necessitam de um nível, uma elevada intelectualidade. E falando sobre esse assunto, Márcia Barbosa, que é uma pesquisadora brasileira, e ela faz parte da Associação Brasileira de Ciências, da Academia Brasileira de Ciências, e ela também é professora da Universidade do Rio Grande do Sul. Ela diz que a construção social do cientista é sempre de um homem branco, barbudo, com jaleco branco e com a caneta no bolso, mas ela também ressalta que isso não tem nada a ver com a construção do conhecimento científico. E para complementar a fala da Márcia, nós temos também a fala do Munanga, que é um antropólogo e um professor da USP, e ele diz que a socialização ela começa na família. E é assim que o racismo, enquanto uma ideologia, ele se mantém e se perpetua. E a educação também faz parte dessa perpetuação. Então, partindo disso, é função do IF mudar essas questões, ou pelo menos olhar com outros olhos essa perspectiva. Entender que isso acontece. Tanto nos cursos de edificação e de engenharia civil. Agora, partindo mais para a questão das alunas, no geral, nós separamos elas entre dois grupos. O grupo de brancas, amarelas ou não identificadas, e o grupo de pretas e pardas. E também, em ambos os casos, nós percebemos que há uma maioria preta e parda, né? E no ensino médio é cerca de 68,9%, e no ensino superior é cerca de 71,7%. Então, é uma grande maioria. E isso é refletido por conta da população tocantinense mesmo, que é composto majoritariamente por pretos e pardos. Mas, quando a gente vai olhar especificamente para esse grupo e vai separá-las, nós temos uma extrema minoria que se autodeclara preta, né? No ensino médio, a gente tem 15,7% de alunas que se autodeclaram pretas, e no ensino superior, esse número cai para 16%, esse número aumenta para 16,8%, né? Então, aí a gente já pode pensar sobre a questão da miscigenação no Brasil, que causou uma desidentificação da negritude brasileira e causou também um constante afastamento e uma negação de qualquer traço que seja afrodescendente, né?
Então, para pensar essa questão, a gente pode buscar a teoria do colorismo, que foi criada por Alice Walker nos Estados Unidos, na década de 80, se não me engano, e ela fala que o tom de pele, ele determina a falta ou o excesso de privilégios que uma pessoa vai ter. Então, quanto mais escura for a pele de uma pessoa, mais discriminação ela vai sofrer, mais dificuldades ela vai ter numa sociedade, ela vai ter menos acesso a diversos espaços na nossa sociedade, e quanto mais claro, isso se subverte, né? Então, o termo pardo, ele fica como um afastamento dessa negritude que foi criado, foi perpetuado por pela nossa sociedade, que é patriarcal e é racista. Então, ele foi perpetuado pela nossa sociedade como forma realmente de distanciar as pessoas e de enfraquecer a negritude brasileira. De certa forma, é assim que a gente reflete sobre esses gráficos. E para finalizar a questão dos aspectos quantitativos, nós podemos pensar sobre a questão da renda dessas alunas que se autodeclaram pretas e pardas. No ensino médio, dentro das alunas que se autodeclaram pretas, cerca de 66% das alunas têm uma renda familiar de até um salário mínimo, o que é uma renda extremamente baixa. Enquanto as alunas pardas têm cerca de 37%. 37% delas têm uma renda familiar de até um salário mínimo. No ensino superior, isso é meio que revertido. As alunas pretas, elas são cerca de 38,9% que têm uma renda familiar de até um salário mínimo, e as alunas pardas são cerca de 48,3% que têm uma renda baixa, né? Então, isso já traz a questão da dificuldade de permanência dos alunos pretos com a renda baixa, a dificuldade de permanência desses alunos numa universidade, né? Então, a maioria dos alunos pretos que estão na universidade, eles têm uma renda ali acima de 2,5 salários mínimos, né? Então, aí a gente já pode pensar sobre o papel do IF, no geral, para ajudar esses alunos a permanecerem, a conseguirem sobreviver dentro do ambiente da universidade. Agora eu vou passar para a Bruna falar sobre as entrevistas que nós fizemos. Bom, partindo já para a parte dos aspectos qualitativos, foi quando a gente fez entrevistas e essas são algumas das análises que a gente conseguiu, são as tendências que a gente conseguiu observar com base nas entrevistas, nas respostas que as entrevistadas deram para a gente. Uma coisa que a gente percebeu com bastante predominância é que o primeiro contato com questões de assédio, questões de abuso ou violência, seja do tipo que for, essas mulheres negras, elas passaram por esse primeiro contato já dentro da escola. Então, assim, um âmbito que devia ser justamente para não ocorrer isso ou para combater o acontecimento dessas situações, é o primeiro lugar que elas acabam tendo contato com esse tipo de coisa. E tanto é que teve uma das entrevistadas que disse que a escola é um oceano onde deságua os rios do preconceito. Então, assim, com base na fala dela, a gente já evidencia essa questão de que a escola não deveria ser um lugar para isso, mas acaba sendo o primeiro lugar de contato delas. Toda essa questão de inferioridade que as mulheres acabam sofrendo, muitas das vezes elas passam por questões desconfortantes dentro da própria escola, e muitas das vezes os próprios coordenadores, as pessoas que fazem parte da gestão escolar não ouvem aquilo que elas têm a dizer, e quando ouvem, às vezes eles desconsideram que aquilo seja uma verdade, de que às vezes elas podem estar mentindo, se vitimizando de alguma maneira, enfim, as pessoas elas buscam oprimir as mulheres negras, a maioria das vezes, por alguma coisa que acontece com elas. E, assim, diante dessa questão de inferioridade, a mulher negra ela acaba se tornando o outro do outro. O outro do outro, ele é um termo que foi criado pela Grada Quilomba, e isso quer dizer o quê?
Quando você pensa na questão de uma mulher branca, ela acaba, voltando à questão de que eu falei para vocês lá, da questão salarial, uma mulher branca ela busca se igualar à questão salarial de um homem branco. Já uma mulher negra, ela tem que buscar se igualar à questão de salário de uma mulher branca. E essa mulher branca está buscando de um homem. Então, assim, enquanto a mulher branca ela é o outro, a mulher negra ela acaba se tornando o outro do outro. O que é uma situação de cada vez mais inferioridade para ela. Muitas das entrevistadas também chegaram a relatar que passaram por diversas situações desconfortantes, de assédio, de violência, de abuso, só que muitas delas também preferiram não contar. Porque, como eu já tinha falado aqui para vocês, quando elas contam, nem sempre aquelas pessoas que supostamente deveriam ser os ajudantes delas, eles acabam não ajudando. E isso faz com que elas se sintam oprimidas, se sintam sozinhas. Nessas situações é que a gente gera a chamada solidão da mulher negra, em que as mulheres elas não têm aonde buscar uma ajuda, porque as pessoas, a sociedade não vai ali ajudar elas, eles vão julgar elas. Muitas vezes eles julgam elas e, com base numa das falas das entrevistadas, a sociedade tem a mania de culpar as mulheres pelo abuso que acontece com elas. Então, assim, muitas das entrevistadas chegaram e alegaram que médicos, por exemplo, falavam para elas que isso aconteceu com você porque você deixou. Você, na verdade, não queria que isso acontecesse. Quando, na verdade, não é assim que acontece. Então, esses tipos de situações que acontecem cotidianamente com elas acaba gerando essa solidão na mulher negra, porque ela não tem aonde buscar ajuda. E juntamente com isso, muitas das entrevistadas falaram sobre questão de relacionamento. Ou elas tiveram pouquíssimos relacionamentos sérios, ou elas não chegaram a ter nenhum. Por quê? A nossa cidade, ela está baseada no estereótipo de que a mulher negra, ela é vista como um objeto de desejo em que não serve para casar. Se for para casar, tem que ser uma mulher branca, ou mais próximo disso. E então, elas raramente tiveram poucas vezes, né, relacionamentos sérios, e algumas delas até alegaram que não tiveram nenhum relacionamento sério. E isso a gente pode até reforçar a ideia a teoria do colorismo, que foi uma teoria que a Andressa já apresentou aí, de que quanto mais clara a sua pele for, quanto mais próxima do branco a sua pele for, mais oportunidades você vai ter. E quanto mais escura, menos. E isso cabe também aos relacionamentos, porque querendo ou não, a sociedade está um pouco baseada nisso. E quanto mais branco você for, mais você me serve para casar, por assim dizer. Aí também entra na questão de que, por passarem por questões assim, a mulher negra ela acaba se sentindo cada vez mais inferior, como eu tô falando para vocês. E essa questão de padrão de beleza, por exemplo, implica muito na autoestima delas. Porque acaba que o padrão de beleza que a gente tem, o padrão de beleza que a gente tem atualmente, ai meu Deus. O padrão de beleza que a gente tem hoje em dia é o padrão eurocêntrico. O que seria esse? Uma mulher branca, alta, corpo escultural, loira na maioria das vezes e até de olhos verdes. Uma realidade que está muito distante de uma mulher negra conseguir. Então, isso acaba fazendo com que a autoestima delas fique bem. Que elas não tenham autoestima. Isso a gente pode ver no relato de uma das entrevistadas também, que ela falou que não tem autoestima porque ela não se acha bonita e porque, geralmente, como vocês estão vendo aí no slide, ela falou que porque ela era gorda, porque a pele dela não tem só uma cor, tem vários tons. E aí ela foi explicando por que ela não se achava bonita. E basicamente, uma negra ela pode chegar a não se achar bonita porque a beleza que ela tem não se assemelha à beleza eurocêntrica. Pode passar o slide, né? Por último, uma pergunta que a gente fez no final de todas as entrevistas foi para que elas definissem o que é ser uma mulher negra. E a gente notou a tendência de uma resposta em comum que ser mulher negra é basicamente você ter resiliência. O que seria isso?
é que as mulheres negras elas passam por todas essas situações desconfortantes de uma maneira geral, mas elas precisam e elas devem se manter forte de uma maneira ali para conseguir combater todo esse machismo, toda essa opressão, todo esse preconceito que elas sofrem na nossa sociedade. Então, ser mulher negra, com base nas entrevistadas, elas terem essa resiliência, elas terem essa força para estar sempre ali lutando por uma igualdade dos direitos dela, pelo menos próxima das mulheres brancas, que também estão lutando em busca de mais direitos também para elas. Uma das entrevistadas chegou a dizer que ser mulher negra é ter uma consciência das situações que elas vão estar condicionadas a passar, porque quando você se assume mulher negra, você vai acabar sofrendo mais ainda do que você já pode ter chegado a sofrer por ser negra, por exemplo. E a maioria delas falaram que você ser mulher negra, você precisa ter coragem para enfrentar todas essas coisas que você vai passar, você ter consciência das coisas que você vai passar, você ter força, resiliência, como eu acabei de dizer. E assim, uma das entrevistadas chegou a falar que você precisa ter a coragem, sendo uma mulher negra, você precisa ter a coragem para se assumir negra, porque a jornada, como eu acabei de dizer para vocês, a jornada de uma mulher negra não é a mesma que a jornada de uma mulher branca. Uma mulher negra, todos os dias ela precisa quebrar esse paradigma, todos os paradigmas praticamente, elas precisam quebrar cotidianamente. Lembrando, inclusive, que quanto mais retinta a pele dela for, mais paradigmas ela vai ter que quebrar. Inclusive, quando a mulher negra ela consegue um emprego, como pode dizer, de um patamar maior, ela tem que estar ali todos os dias, de alguma maneira, comprovando que aquele trabalho que ela conseguiu foi graças ao trabalho árduo dela. E já que a sociedade, de uma maneira geral, vai julgar aquilo dizendo que conseguiu porque é bonitinha, conseguiu porque tem um corpo bonito. Muitos relatos, a gente chegou sim a ouvir relatos de mulheres que diziam isso, que conseguiram bons empregos, mas as pessoas julgavam elas com esses tipos de justificativas, e elas afirmaram que para você ser uma mulher negra, você precisa ter essa coragem de saber se impor, impor seu caráter e impor seu lugar ali no meio da sociedade. Só ressaltando algo nos aspectos qualitativos, é algo que a gente acabou não explorando muito, mas que foi algo bastante recorrente nas entrevistas, que foi a questão da violência, de todos os tipos de violência, né? Foi algo perturbador, eufemizando ainda a perspectiva que a gente teve, porque a gente ouviu diversos relatos de violência sexual, violência psicológica, e aquilo não estava na nossa cabeça quando a gente foi começar a fazer essas entrevistas. A gente não tinha essa consciência. E quando a gente foi ouvir, numa amostra tão pequena, né, que são só 16 pessoas, são só 16 mulheres, mas com relatos tão significativos, a gente falou, será mesmo que a violência ela é um tabu? Será mesmo que ela é tão rara como é imposto na nossa consciência? Fala, é tão tabu falar sobre isso, mas os relatos que a gente ouviu foram, assim, perturbadores, e essas mulheres, elas precisam ser ouvidas. E é um apelo que a gente faz, inclusive, ao Instituto, porque eles necessitam tomar ações diante disso, né? Então, já partindo para as considerações finais, diante de todo esse projeto, nós concluímos, né, que as mulheres negras no campus Gurupi, no IFTO, elas sofrem diariamente, cotidianamente, como a Bruna já disse, e que o patriarcado existente no Brasil, desde o período escravocrata no Brasil colonial,
até os dias de hoje, traz suas consequências, traz árduas consequências, visto que a busca pela mudança dessa estrutura, o ativismo diante dessas perspectivas, ele está sendo aos poucos visibilizado, né? E respondendo à questão que a Bruna falou lá no início, sobre qual era o papel da escola para a modificação desse cenário, dessas mulheres, dessas alunas e dessas servidoras, nós, diante até dos relatos das entrevistadas, nós concluímos que quanto mais estudos houver sobre essas situações, quanto mais mobilização e busca por mudanças na reeducação do âmbito escolar, mais avanços a gente pode fazer no combate à realidade, à triste realidade dessas mulheres. O IF ele tem que dar auxílio para a realização desses estudos, né? Porque ajudar, abraçar essas causas dar auxílio para uma evolução humana que está paralisada por mais de 400 anos, que é um período histórico extremamente significativo, né? Então, de acordo mesmo com as entrevistadas, rodas de conversa, palestras e entrar, conversar diretamente com os alunos é extremamente significativo diante disso. E foi esse basicamente o nosso trabalho. Obrigada, Andressa, obrigada, Bruna. Eu quero registrar aqui a gratidão pela presença dos participantes. Eu esqueci de cumprimentar no início. Nós temos estudantes aqui de outras instituições. Eu quero registrar a presença da Poli, que é do IFTM, né? Ela está aqui prestigiando a colega de turma, né? E eu creio que há outros estudantes de outras instituições, né? E nós vamos dar sequência. Quero deixar meus parabéns para as apresentadoras, uma pesquisa belíssima, necessária, né? E vocês vão guardando os demais, guardando as perguntas. Eu já estou registrando aqui, né? Algumas observações. Os demais registrem aí as observações e as perguntas, tá? É muito importante para o nosso crescimento, partilhamento, a socialização das dúvidas, né, e a socialização das contribuições, tá, gente? Nesse momento, nós vamos para a apresentação do trabalho Reserva de Vagas, Ações Afirmativas e Ações de Permanência e Êxito no Ensino Médio Integrado, mapeamento no IFTO Campus Grupi, né, com a Jéssica, a Laura e a Yasmin. Fique à vontade, meninas. Abro a câmera de vocês, por favor. Tá dando para ver direitinho? Sim. Oi. Pera, gente. Minha câmera. Pronto. Boa tarde. Eu sou a Yasmin. Sou uma das autoras deste artigo, Reserva de Vagas, Ações Afirmativas e Ações de Permanência e Êxito no Médio Integrado, mapeamento no IFTO Campus Grupi. E antes de começar, eu só queria dizer que este artigo ele é um resultado das atividades de um grupo de estudo e pesquisa, Gênero, Juventude e Etnicidade, o GEPU, que desde o segundo semestre de 2018 vem trazendo à tona discussões e debates e pesquisas que tratam da inclusão e diversidade étnico-racial no nosso campus. Eu vou começar falando o que é a política de cotas. Só um instante.
Então, a política de cota é uma política que visa garantir a redução das desigualdades socioeconômicas e educacionais entre membros de uma sociedade, especialmente no que se refere no ingresso nas instituições de ensino superior e nos cargos públicos de carreira, tanto nos vestibulares quanto nos concursos públicos. A primeira experiência que se tem de cotas foi pela UFRJ em 2001 e na UNB em 2003. Elas adotaram esse sistema antes mesmo de ser obrigatório, porque ele só passou a ser obrigatório em 2012, com a Lei 2.711, que foi sancionada pela ex-presidenta da República, Dilma Rousseff, que essa lei é mais conhecida como Lei de Cota, e a implantação dessa política passou a ser obrigatória em concursos seletivos para ingresso nas universidades federais e nas instituições de ensino técnico, e é obrigatório reservar, no mínimo, algo que é muito pouco, né, no mínimo 50% das vagas para estudantes que vêm de escola pública, com renda familiar bruta ou igual, inferior a 1,5 salários mínimos per capita, ou autodeclarado preto, pardo, indígena ou pessoas com deficiência. Eu falei aqui que era incluído pessoas com deficiências, porém, não era obrigatório em todas as instituições e só passou a ser obrigatório em todas as instituições federais somente em 2016. Muitas pessoas criticam a política de cota porque diz que não resolve nada, não resolve a desigualdade, que faz aumentar ainda a desigualdade, sabe? Só que os estudos vêm mostrando que isso não é algo verdadeiro, que a política de cotas vem trazendo, segmentando mais. Só um instante. Como eu estava falando, a política de cota vem incluindo ainda mais grupos específicos de segmentos sociais historicamente excluídos, e é isso que a nossa pesquisa se baseia. A nossa pesquisa se baseia em estudar, em analisar a política de cotas, em descobrir o que os alunos acham da política de cotas, descobrir os motivos pelos alunos estarem evadindo dos cursos técnicos, entender a percepção deles, sabe? Nossa pesquisa ela foi dividida em 2 tipos de estudo, que foi o estudo de caso e o estudo documental. O estudo documental, utilizamos dados que pegamos da Cores e da SIGA, e o estudo de caso, que é um estudo que aprofunda mais, analisa mais o porquê das causas. Fizemos entrevistas, entrevistamos 10 alunos que entraram por cota e evadiram, e 16 alunos que entraram por cota e não evadiram. E, por meio dessas pesquisas, descobrimos o porquê, qual era a experiência deles com a cota, o que eles achavam da cota, o que eles achavam da cota no IFTO, sabe? Os motivos que levaram eles a saírem. Basicamente é isso. Agora a Laura vai apresentar os gráficos das discussões e resultados que obtivemos através da pesquisa documental, junto com o estudo de caso. Oi, gente, boa tarde. Desculpa a demora aqui, que eu tive um problema, mas enfim.
Bom, gente, a Yasmin está apresentando aqui, né, esse nosso primeiro gráfico. E, assim, analisando no processo seletivo do IFTO, aqui no campus, para o ingresso dos alunos no curso técnico, nos últimos 5 anos a gente percebeu que desde 2016, nos editais já ofertavam as vagas para estudantes pelas cotas no curso do ensino médio de administração, agronegócio e edificações. E a gente observou que aqui no campus teve nessa oferta de vagas a partir de 2016, obrigatório, só que nem todas essas vagas elas foram preenchidas, então assim, elas acabam remanejando para ampla concorrência. Só que esses editais também não há reserva de vagas para ações afirmativas, ou seja, cotas de vagas para populações tradicionais, quilombolas e indígenas, e nem tem também para candidatos assentados pela reforma agrária. E aí, aqui nessa figura 1, é apresentada a quantidade nesse gráfico, né, a quantidade de alunos matriculados, né, a quantidade de ingressantes desde o início da política de reserva de vagas e a quantidade de que ingressaram pela política de reserva de vagas e que são evadidos no IFTO, aqui no campus, em relação ao curso técnico integrado, que foi levando em consideração os 4 anos por modalidade de entrada e a quantidade de evasão ocorrida no começo do ano de 2020. Então, a gente pôde perceber, né, que aqui nesse... Ai, pera. Oh, meu Deus, cadê o tempo? Travou. A gente trouxe bem representativo aqui nesse gráfico a quantidade de alunos. O total que a gente pôde perceber de alunos matriculados nos 3 cursos foram de 267, os alunos ingressantes desde o início por política de cota e reserva de vagas, 137, os alunos que ingressaram pela política de cotas e evadiram. E aí, somando o total de alunos por modalidade ingressante, a gente verificou que foram matriculados, né, 548 alunos. Nesse mesmo sentido, calculando a porcentagem dos alunos matriculados, a gente verificou que 62,2% entraram nos cursos em estudo por ampla concorrência, em relação a 37,8% que foram por reserva de vagas. E apesar do campus, né, ofertar os 50%, como não são preenchidos por estudantes cotistas, acabam indo para ampla concorrência, né, as vagas. E aí, quanto à autodeclaração, Yasmin, pode passar aí o slide pra gente? Aqui. Aí aqui a gente tem o outro, né, por autodeclaração. Quanto por autodeclaração, cadê os dados aqui? De 548 matriculados nos cursos técnicos, 382, que é 69,71% dos alunos, se autodeclaram negros e pardos. Destes, né, houve a invasão de 51 alunos, que foram 13% nos 4 anos da pesquisa, que a gente pôde perceber aqui. Pode passar, Yasmin? E em relação à renda familiar, é uma média de 78,57% dos alunos que têm renda familiar de até 2,5 salários mínimos. Em relação à renda dos alunos cotistas entrevistados, a gente verificou que 61,88% possuem renda de até 1 salário mínimo, tendo que a maioria é negra e pardo, vindo de escola pública, né? E é isso. A Jéssica vai trazer agora para a gente, né, umas considerações. Boa tarde, vocês estão me escutando bem? Ai, meu Deus. Sim, dá para escutar direitinho. Ah, tá, ok. Deixa eu só fixar bem aqui que não sei ainda. Isso. Bom, com pesquisas, né, que foram qualitativas, quantitativas, estudando alguns documentos e entrevistando as pessoas, levantamos e analisamos e chegamos à conclusão que a evasão dos cotistas
eles vêm principalmente pelo excesso de carga horária, a falta de pertencer à instituição e a disparidade entre os alunos que vieram principalmente da escola pública, em questão no quesito educação. E todos esses fatores são acrescentados com problemas pessoais e financeiros. Escola Jéssica, tá travando. que não recebem que achava muito pesado. Jéssica, você pode repetir, não Oi. deu pra entender nada, porque estava travando. Assim, ok. Então, analisando todas as entrevistas e os documentos, chegamos à conclusão que a evasão dos alunos, eles davam principalmente pelo excesso de carga horária, a falta de pertencer ao IF e a disparidade no quesito educação, principalmente dos alunos vindos de escola pública. Muitos alegavam que tinham conteúdos que eles nunca nem tinham visto, eles não sabiam como era. Uns também diziam que não se sentiam no IF, não sentiam não merecer estar lá, não tinha aquele sentimento de pertencer à instituição. E outros falavam também que a carga horária era muito grande, era de manhã, almoçava lá a maioria e já emendava com a tarde. E muitos ficavam até 6 horas da tarde, pegavam o coletivo, esperavam o pai e ir embora. E todos esses problemas eram acrescentados com problemas pessoais, com problemas financeiros. Uns largaram o IF de estudar o ensino médio lá para ir trabalhar, ou pegavam um turno numa escola, em alguma outra escola pela manhã, e à tarde iam trabalhar. E a grande parte são alunos que vieram de escola pública, negros e pardos, a maioria. Esse quesito de usar cotas, muitos não, alguns se sentiam a cotas, porque era algo em que falavam que não se sentiam diferentes por usar. É como se eles não tivessem a mesma capacidade de entrar pela ampla concorrência. E com o passar do tempo, eles foram vendo que não é isso, que corrigiam que as coisas ajudavam a corrigir essa diferença na sociedade, essa demanda social que tinha. E outros fatores também, não se sentiam acolhidos, eles não entendiam a dinâmica e o funcionamento no IF. E como um propósito de solução dados por eles mesmos, como uma sugestão para melhorar toda a dinâmica do IF, para que a taxa de evasão não seja tão grande, eles alegaram que o IF poderia melhorar em dar apoio pedagógico a esses alunos cotistas, em melhorar a carga horária. Por exemplo, muitas aulas vinham me dado com física, matemática, química, são matérias difíceis, principalmente eles diziam também em que tinham dificuldades na matéria de exatas, matérias com números, até em matérias de curso. Então, melhorar essa carga horária para deixá-la um pouco mais leve, apoio pedagógico, e também o IF, ele ajudar na permanência dos alunos não é só dar auxílio, não é só dar dinheiro para o aluno, é também a saúde mental, se sentir acolhido. Isso influencia muito na decisão de ficar. Uma das entrevistadas alegava que sofreu racismo em uma outra escola que ela vinha, pública. E nós perguntamos se isso aconteceu no IF, se isso continuou acontecendo.
E ela alegava que não, que o IF é uma escola acolhedora. Não tinha preconceito com os alunos racistas, a maioria disse que não sofreu nenhum preconceito por usar cotas, nem perguntavam se usavam. Eram acolhidos, socializavam um pouco mais fácil, e usar cotas não atrapalhou em momento algum. Então, o IF é uma escola acolhedora. Os alunos que estão no IF e os professores são acolhedores, independente de quem seja. Mas também sua amizade no IF tem quesito como permanecer financeiramente. Os estudos influenciam muito a carga horária influencia muito na saúde mental, como organizar tudo isso. Muitos diziam não saber como organizar. E é isso. É isso. Eu queria comentar mais um pouquinho. Ontem mesmo, a nossa orientadora, a gente estava Acho que é numa reunião. Também. Ontem a gente estava numa reunião no GEPU, a professora Márcia e a Andressa estavam, não sei se elas lembram. Ela comentou de um autor que se chama Bourdieu, é um autor francês, e um dos seus livros que se chama Reprodução. Ele estudou o sistema de ensino francês e analisou que as escolas e as instituições de ensino são instrumentos de reprodução e de manutenção dos paradigmas sociais dominantes. Aí, o que leva à reflexão de que esses ex-alunos cotistas, que na maioria são negros e pardos, vindos de escola pública com baixa renda familiar, internalizaram as categorias sociais de julgamento, sabe? Porque, como uma dos entrevistados diziam, um disse que os amigos dele sempre falavam que não tinham cacique de estar no IF, que o IF não era um colégio para eles, que era demais para eles, sabe? E isso também traz à tona uma coisa chamada síndrome do impostor, que eu acredito que traz, né? Que é quando a pessoa se sente inferior, não se sente capaz daquilo, sabe? E isso é muito estranho, porque eles não acreditam que tem direito a ter direito, sabe? Outra coisa também que eu queria dizer que eu e a Jéssica estávamos em ligação esses dias para trás, e uma coisa que percebemos escutando as entrevistas dos alunos, e quando a gente estava entrevistando, a gente não percebeu. Muitos falavam assim, que entravam no IF e saíam do IF para ir para uma escola pública. Então, eles meio que não consideravam o IF como uma escola pública, sabe? E esse foi um erro nosso, porque a gente não prestou atenção nisso e a gente deveria ter ido atrás, saber o porquê que eles acham que o IF não é um colégio público, sabe? É só isso no momento. Obrigada, meninas. Trabalho riquíssimo do qual eu participei no início, né? Então, já está aí na terceira edição esse trabalho, essa pesquisa. A parte qualitativa está muito rica, vocês estão aprofundando cada vez mais. Eu lembro da primeira apresentação desse trabalho lá na GICE, que foram só alguns itens, foram pesquisados, né, e agora vocês estão só aprofundando, isso é muito bom, o mesmo tema, e pegando muitas coisas. Gente, anotem aí as perguntas, né, que nós vamos para a última apresentação. Essa apresentação é com o mesmo tema, só que o contexto é o IFTM. O trabalho vai ser apresentado por Ana Luísa, né, eu sou a orientadora dela, ela é pesquisadora PIBIC do ensino médio, né, e ela faz o terceiro ano do curso de computação gráfica lá no campus, no IFTM, Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico. Ana, fica à vontade. Bom dia, gente. Eu tô com duas contas aqui porque meu microfone no computador tá estragado, então eu vou começar a apresentar para vocês agora.
Vocês estão vendo? Ainda não, Ana. Deu certo? Não compartilhou ainda, Ana. Sim. Agora sim, eu acho que vai compartilhar. Aqui está aparecendo para mim que está compartilhando. Não, ainda não, não compartilhou aqui ainda não. Só mudou de posição, os ícones mudaram de posição, mas seu trabalho ainda não chegou, não. Então, vou começar aqui. Não sei porque não quer para compartilhar. Você quer enviar para mim? Ah, eu posso te enviar agora. Deixa eu abrir meu zap aqui. Tá parecendo que eu estou apresentando. Vocês estão vendo? Agora sim. Então, tô tranquilo. Então tá, gente. Antes de eu falar sobre o trabalho em si, sobre o trabalho, né, que é ações afirmativas, permanência e êxito nos cursos técnicos integrados ao ensino médio, eu queria fazer um adendo sobre o que eu quero tratar com esse trabalho, né? A gente sabe que os IFTMs de todo o Brasil, eles usam o processo seletivo, né? E para isso eles usam o meio das vagas reservadas. Mas por que essas vagas reservadas têm sido alvo de pesquisa, né? Por trazer à tona a realidade de que políticas de acesso à educação não garante a inclusão do estudante ingressante por meio das vagas reservadas. Não é porque a gente coloca um estudante na instituição por meio das cotas que ele vai concluir esse curso depois depois dos 3 anos, né? O que ele deveria concluir. Vou compartilhar aqui. Bom, Ana, Oi. o documento não está compartilhando, só está a sua foto. Tá assim, a apresentação, Ana Luísa, mas não aparece o documento. Tá. Aqui está falando que está compartilhando. Está compartilhando? Agora você pode colocar o documento que vai dar certo. Então, vou começar de novo. Queria fazer um adendo antes de começar a mostrar o trabalho para vocês mesmo. Ana, deixa eu te cortar um pouquinho. Você já colocou o documento aberto? Ok. Porque aqui não está aparecendo para a gente aberto, não. Está só assim, você está apresentando para todos. Acho que agora vai, gente.
Agora deu certo. Então, queria fazer um adendo, né, para falar sobre o que se trata o nosso trabalho, né? A gente sabe que os IFTMs, não só o IFTM, mas como todos os IFs do Brasil, eles usam um processo seletivo, né? E, de acordo com eles, também tem as vagas reservadas nos editais. Em atendimento à lei número 12.711/2012, que trata especificamente do sistema de cotas, né, das vagas reservadas. Por que todas essas medidas, né, de vagas reservadas, por que elas estão sendo alvo de pesquisa? Por trazer à tona a realidade de que políticas de acesso à educação, como cotas, né, não garante a inclusão do aluno, do estudante ingressante na instituição depois que ele entra, né? Por quê? Porque a própria instituição precisa ter um projeto, né, de permanência e êxito, para que esses estudantes cotistas sintam-se pertencentes à instituição, né? Porque também precisa ser levado em conta toda a bagagem educacional desse aluno, toda a bagagem social desse aluno, o lugar que ele frequenta, a renda desse aluno. Muitos alunos deixam de frequentar a instituição porque precisam trabalhar, principalmente nesse período do ensino médio. Então, a gente quer provar por meio de números que as pessoas, os estudantes cotistas, estão evadindo mais do que as pessoas que entram pela ampla concorrência. A gente entende que o Estado brasileiro, né, ele compreende um conjunto de pessoas diferenciadas étnica e culturalmente, ou seja, tem várias etnias e várias culturas, né? E no processo de formação desse Estado, alguns grupos foram marginalizados e denominados de minorias. E essas minorias, algumas pessoas são marginalizadas pelo quê? Pelo fator racial. A gente sabe que o Brasil tem uma dívida imensa com as pessoas negras do país, porque faz só 132 anos desde a abolição da escravatura, cerca de 3 gerações, né? A minha tataravó foi uma escrava, né? Então, cerca de 3 gerações se passaram e isso reflete nos dias de hoje. As pessoas negras ainda têm dificuldade de acessar esses espaços de poder, tanto quanto nas instituições federais, nas universidades, e até mesmo política, coisas assim. Então, isso reflete até os dias de hoje. Então, a Lei 12.711/2012 entra aí, com a finalidade de se voltar o olhar para essas minorias, né, que foram prejudicadas. Então, do que se trata a Lei 12.711/2012? Ela trata da política de ações afirmativas, é a lei própria para o sistema de cotas, né, que vai colocar esse estudante ingressante, né, esse estudante cotista, lá dentro da instituição. Porém, não basta colocar esse estudante lá dentro. Tem que ser, como eu disse anteriormente, precisa ser levado em consideração toda a bagagem educacional dele, o lugar onde vive, sua renda, porque senão essas pessoas vão acabar evadindo. É preciso que a escola tenha esse projeto, algum projeto de permanência e êxito para essas pessoas, né? Nessa linha, a nossa pesquisa objetivou compreender e analisar essa implementação das cotas, né, nos termos da Lei 12.711/2012, no IFTM-CAUPT, né, e levantar as ações desenvolvidas pelas ações de permanência e êxito na instituição. Ou seja, o que está sendo feito, ou se está sendo feito alguma coisa para que esses estudantes permaneçam e concluam o seu percurso estudantil no final de 3 anos, né, como está previsto no edital. Como ocorreu a pesquisa? A pesquisa define-se como descritiva. Então, a gente descreveu os processos, a gente utilizou da coleta de dados, né, e fez por meio da análise documental. Então, nossa pesquisa compreende o tempo de 2015 até 2017. E porque os alunos de 2018 ainda não concluíram os estudos, né, que é o ano que eu estou, no último ano. Nesses anos que a gente pegou, a gente
pegou os dados os editais, né? Analisamos grupos por grupos, por exemplo, L1, L2, L3, L4, quem se encaixava em cada grupo, descrevemos mesmo, por exemplo, se eram negros que estudaram em escola pública, ou brancos que frequentaram escola pública, ou deficientes físicos. A gente pegou os documentos de movimentação dos alunos, ou seja, cada aluno no Instituto, ele tem um documento de movimentação. Então, mostra tudo que ele fez durante o período que ele estava na instituição. Se a matrícula dele foi cancelada, se ele pediu transferências, se ele, por algum acaso, desistiu, enfim. E a gente fez isso aluno por aluno durante esse tempo, né? E também a gente pegou a relação candidato versus aluno. Então, antes de todo esse processo, a gente procurou nos editais quantas vagas teriam que ser por cada grupo, olhamos o resultado do edital para ver se esse número de vagas teriam sido realmente atingidos, teriam sido realmente atendidos como estava proposto no edital, e depois pegamos esse aluno por aluno e fomos ver o que aconteceu no final do percurso estudantil deles, ou se eles conseguiram, né, ter êxito nesse percurso estudantil. Esses dados a gente conseguiu junto com a Coordenação de Controle Acadêmico, a CRCA, né, e a gente pesquisou também, fez estudos de documentos que regulam e promovem as políticas de ações afirmativas, entre as leis 12.711/2012, e a Lei 12.288/2010. O que trata a 12.288/2010? Ela fala do Estatuto de Igualdade Racial, né? Então, a gente buscou artigos e de autores que discutem essa temática étnica e racial para poder embasar nosso artigo. E também análise dos indicadores institucionais do plano estratégico do IFTM, do próprio IFTM também. Porque eles têm até um plano estratégico, mas que não compreende o tempo em que a gente fez o trabalho, né? Ele era mais antigo e também não tinha nenhuma funcionalidade, como a gente vai mostrar na conclusão, né? Na amostra dos resultados. Enfim, mostrando os resultados e as discussões que a gente teve em torno disso, de forma bem sucinta, ao todo foram ofertadas 270 vagas para os alunos. Dentre essas, 156 as vagas eram destinadas para as ações afirmativas, ou seja, para as cotas, que equivale a 57,7%. Ou seja, 57,7% dessas vagas foram para as pessoas que entraram usando as cotas. Das pessoas que entraram usando as cotas, ou seja, 156 pessoas, 82 pessoas concluíram o ensino, o período, né, dos estudos em 3 anos. Ou seja, 55,2%, 52,5%, quer dizer, pessoas que entraram pelas cotas concluíram o ensino no total de 3 anos. Já pela ampla concorrência, que eram 114 pessoas, né, que entraram pela ampla concorrência, 97 pessoas se formaram no período de 3 anos, o que equivale a 85% dos estudantes ingressantes por esta modalidade. Então, no grupo dos pretos, pardos e indígenas, PPLs, foram ao todo ofertados adolescentes que iniciaram, permaneceram e obtiveram... Foram 37 adolescentes que iniciaram, permaneceram e obtiveram êxito com a conclusão do curso no período de 3 anos. Um número bem baixo em relação aos demais grupos. Então, essas pessoas ainda se formaram menos, apenas 37 pessoas se formaram. Então, o que a gente pode concluir com todo esse resultado? Mesmo em menor quantidade, as pessoas que entraram por ampla concorrência estão se formando mais do que as pessoas que entraram pelo sistema de cotas, né? Bem mais. 85% das pessoas se formaram, em contrapartida, 52,5% das pessoas que entraram pelas cotas se formaram. Então, é um número bem baixo se a gente comparar. Então, o que está fazendo com que esses alunos, né, cotistas, negros, não
ingressem, não concluam o seu percurso estudantil na instituição no período de 3 anos? Será que as questões sociais? Será que são as questões econômicas, né? Será que eles não estão enfrentando dificuldades no período em que eles ingressam na instituição? Eu mesmo sou uma estudante cotista, eu tenho propriedade para falar. No meu primeiro ano eu tive vontade, sim, de sair. Mas por quê? A partir do momento que você entra na instituição do IFTM, você está convivendo com pessoas que estudaram a vida inteira em escola particular e está aprendendo junto com elas. Professores que têm nível muito maior do que eu já estava acostumada, né? Porque eu tive um ensino fundamental defasado, querendo ou não, escola pública, quando a gente vem em escola pública, o ensino da gente é defasado. E a partir do momento que eu ingressei na instituição, não teve nenhuma medida, nenhuma aula extra, nada que pudesse me equiparar a esses estudantes. Então, eu tive que estudar 3 vezes mais, né, para poder concluir o curso do que aquelas pessoas que entraram por ampla concorrência. Isso faz com que a gente pense que, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir estudar, eu sou burra. Então, além de todas as dificuldades econômicas, sociais, por ser negro também, porque naquela época não tinha nenhuma atuação do NIAB, e essa questão da defasagem, né, toda a bagagem acadêmica que eu trouxe de outras escolas, faz com que a gente desanime. Tanto que muitas pessoas que entraram comigo por reserva de vagas, né, saíram, né? Eu sou a única menina negra da minha sala. O que a gente pode concluir, né, com o trabalho? Os dados encontrados, né, eles ainda estão muito distantes dos almejados para se alcançar a inserção e a inclusão desses grupos na instituição pesquisada. Né? A gente está longe de poder incluir essas pessoas lá, porque não está sendo feito nada para essas pessoas continuarem, porque eu sou a prova disso, né? Não está sendo feito nada. Hoje eu acho que até tem um reforço, mas no período da pesquisa não estava sendo feito nada mesmo para que esses estudantes cotistas permanecessem na instituição, né? Então, a gente pode observar a necessidade de mais informação à população e, em geral, né, sobre os direitos e possibilidades e de se inserir por meio das cotas. A gente precisa, né, avisar, divulgar para a sociedade e para esses alunos que eles podem se inserir por meio das cotas e que a instituição tem que ter algum projeto para que eles permaneçam e concluam com êxito, né, o seu percurso estudantil na instituição. É necessário também um trabalho com ação de cunho preventivo, ou seja, vamos prever, né, como ajudar esses alunos, né, com a atuação de uma equipe multiprofissional. Ou seja, a gente precisa de psicólogos, de professores, de aulas extras, de debates, para que essas pessoas se sintam incluídas na instituição e não evadam, né? Com um olhar voltado para a diversidade étnica e racial do campus, né? De modo a contribuir para a redução da evasão e a retenção dos grupos socioeconomicamente vulneráveis nos cursos ofertados pela instituição, pois esses estudantes precisam ser orientados e acolhidos em seus percursos formativos para se sentirem pertencentes à instituição e alcançarem o êxito ao final do seu percurso formativo. Então, não adianta nada a gente colocar esses adolescentes lá, por meio das reservas de vagas. É claro que é um avanço muito grande, um ganho muito grande, esse sistema de cotas, né? Porque, querendo ou não, o Brasil, como eu disse, tem uma dívida histórica com essas pessoas, mas é preciso que elas permaneçam, porque não adianta a gente colocar elas lá e em torno de 6 meses, 1 ano, essas pessoas saírem, porque ou achou muito difícil, ou porque razões mesmo, preciso trabalhar, como ocorreu muito lá no Instituto. Enfim, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e é isso, gente. Obrigada pela atenção. Obrigada, Ana, pelo trabalho.
né? Esse trabalho, ele é o início de uma pesquisa no campus avançado Uberaba Parque Tecnológico. Bom, gente, nós fechamos aí as apresentações e agora nós vamos às perguntas, né? Eu parabenizo também a todos os envolvidos aí na pesquisa. Não é fácil iniciar, eu acho que não é fácil iniciar uma pesquisa, a jornada de pesquisa, né? A Ana Luísa é a primeira vez que ela entrou como estudante PIBIC, né? Enquanto no IFTO, as meninas que estão aí investigando o mesmo tema já estão, né, há um tempo, já tem maior familiaridade com a pesquisa. Eu acho que quem começa a pesquisar não para, eu sei que a Ana vai levar isso para a universidade, por isso todas vocês estão de parabéns, porque é um grande desafio, tá? A pesquisa envolve método, né, envolve disciplina, é um olhar bem científico mesmo, né, mas a pesquisa nos surpreende. Então, vocês estão de parabéns. Os IFs, no geral, com essa tríade de ensino, pesquisa e extensão, acaba por permitir práticas que só a universidade executa, que é a pesquisa e a extensão. Nenhuma outra instituição, a não ser Instituto Federal e Cefet, realizam pesquisa no ensino médio. Tá? E isso aí, vocês são privilegiados, né? Vocês estão na escola pública federal, né? Porque quando a Ana falou, quem está na escola pública, é como se o IF e ITM também não fosse escola pública, é escola pública e federal, né? E vocês são privilegiados com essa tríade na educação. Gente, vamos agora, né, para as perguntas. Eu gostaria de que vocês colocassem as perguntas aqui no chat, por favor. Né, pergunta ou contribuição, ou elogio, nós já temos aqui, né, o Marcos Henrique, ele deu os parabéns, colocou, você foi incrível, né? Eu gostaria de que vocês colocassem as perguntas para eu colocar em ordem, tá? Eu vou iniciar aqui fazendo observação, né, para o grupo 1, né, que elas trouxeram aí a Grada Quilomba. Eu sou muito fã do trabalho da Grada, quando a Grada fala o outro do outro, né, vocês trouxeram no trabalho de vocês, porque vocês falam de feminismo negro, e a Grada Quilomba, ela trabalha o racismo genderizado, um termo, uma expressão cunhada por ela, que é o racismo de gênero, e ela coloca a mulher lá na base mais inferior, ela não é só o outro, ela é o outro do outro, né? Ela está bem abaixo, né? Então, eu achei que foi muito bem colocado, né? A mulher negra, né? A mulher negra é o outro do outro. Vocês colocaram que durante as entrevistas, né? As entrevistas, algumas mulheres falaram, né, que elas precisam ter resiliência, elas precisam ter essa força, por serem negras, né? Elas precisam ter essa coragem. Né? Eu queria só problematizar, né, porque eu sou uma mulher negra, né? Eu vim, né, lá de baixo mesmo, né? A gente sabe que não é legal ficar só falando de questões de sofrimento. Nós temos que trazer aspectos positivos. Hoje eu estou aqui, sou doutora, né, não passo mais as mesmas dificuldades, mas passei, isso faz parte da minha história. Eu quero só problematizar, nós temos, como mulher negra, nós temos que ser forte o tempo inteiro, ter resiliência o tempo inteiro, ter coragem o tempo inteiro, né? Porque eu, como mulher negra, eu queria ser normal. O que é normal? É estar dentro do padrão da mulher branca, que não precisa se preocupar. Agora, eu penso assim, assimilar que nós temos que ser fortes o tempo inteiro, será que isso é saudável? Né? Então, eu coloco essa pergunta,
né, porque eu percebo que as pesquisadoras não são negras, né? Quando eu falo não são negras, é porque não devem sofrer o racismo cotidiano, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem, desse essa contribuição. Será que nós, mulheres negras, vocês acham saudável pensar que nós temos que ser fortes, resilientes o tempo todo? Está aí a primeira pergunta. Gente, vocês podem ir colocando no chat que eu repasso. Realmente não é saudável e é realmente algo que eu pensei até enquanto a gente estava pesquisando sobre isso, mas como você mesmo disse, a gente não é negra, então a gente não tem essa perspectiva. A perspectiva que a gente trouxe foi das mulheres negras. Elas disseram que elas precisavam ser sempre resilientes, elas disseram que elas precisavam ser fortes, e a gente reproduziu esse pensamento no nosso artigo. Realmente, seria interessante que a gente problematizasse essa questão da constante necessidade dessas mulheres de serem fortes e de serem resilientes. E é realmente algo que tem que ser problematizado. Inclusive, é algo que eu gostaria de corrigir, porque eu achei uma perspectiva bastante interessante sobre essa questão. E realmente acho que não é saudável e elas realmente deveriam não precisarem disso, né? Obrigada. Porque é uma imposição muito cruel, né? Muito opressor. A gente fala assim, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser guerreira, enquanto as mulheres brancas descansam, não tem que lutar, e essa cobrança acaba sendo naturalizada. Sempre vão cobrar mais da mulher negra, porque ela é forte, ela é guerreira. Não, eu sou normal. As consequências psicológicas são enormes, porque é uma cobrança muito grande. Então, a gente não pode relaxar, né, porque a sociedade não permite que a gente relaxe. Então, a gente tem que desconstruir esse discurso. Nós temos uma outra pergunta aqui, da Ana Luísa, para vocês. Por que vocês, enquanto mulheres brancas, decidiram pesquisar sobre mulheres negras? Essa é uma questão que eu imaginei que perguntariam. Porque, enquanto a gente estava em alguns debates no nosso grupo de estudos, a gente estava falando, a gente estava refletindo sobre o livro da Djamila Ribeiro, O que é Lugar de Fala, que é um livro extremamente significativo. E depois de pesquisar mais sobre o tema, sobre feminismo negro, a gente viu o quão isso faltava na nossa instituição, o quanto a reflexão sobre esse assunto faltava. E a gente partiu do pressuposto que a própria Djamila Ribeiro diz que o lugar social ele não vai determinar uma consciência discursiva sobre esse lugar. Ela diz que mais o lugar que nós ocupamos socialmente, ele vai fazer você ter experiências distintas, né, e perspectivas distintas. Por isso que a gente trouxe as entrevistas e os dados para trazer a perspectiva dessas mulheres e trazê-las para falarem. Mas a gente sentiu a necessidade de fazer esse projeto, que inclusive no início era composto por uma aluna que se autodeclarava negra, mas felizmente ou infelizmente ela foi, se eu não me engano, trabalhar em outro projeto que era mais para a área das exatas. Então, felizmente ou infelizmente, né? Então, a gente decidiu continuar de mesma forma porque a gente sentiu a necessidade desse projeto. Como você colocou aí, é o lugar social. Enquanto pessoas não racializadas, né, você sempre tem que estar consciente de ser privilegiada, né, do seu lugar de fala de branquitude. Né, vocês fizeram muito bem trazendo as vozes, né, eu estou falando isso como opinião pessoal, né, pode ter outro pesquisador que considere meio invasivo, né, mas eu acho que vocês trouxeram a voz das mulheres negras no trabalho,
nós, como pessoas negras, depois eu quero que a Ana se posicione, porque ela que fez a pergunta, às vezes a gente se incomoda mesmo, né? Por que que a pessoa branca está falando sobre mim, sobre o meu sofrimento? Ela não tem ideia do que é levantar todo dia cedo e você levanta preparada para ouvir sobre seu cabelo, sobre a sua cor de pele, sobre mimimi, vitimização, né? O que que ela pensa que está fazendo, né? Então, às vezes, vem essa mágoa nossa, né, sobre a pessoa branca que nunca sentiu a dor do racismo. Nunca foi julgada, nunca foi perguntada se é empregada, né, nunca foi confundida com a babá. Então, isso às vezes incomoda, né, mas eu acho que vocês trouxeram as falas, né, vocês registraram, descreveram. Então, toda vez que forem falar, é sempre reconhecer o privilégio da branquitude, né? E sempre que puder, como vocês colocaram, né? Havia uma colega negra no início, né? Então, é sempre bom colocar uma pessoa negra, né? Porque as pessoas brancas, elas sempre tiveram o privilégio da fala, em todas as esferas, seja no livro didático, seja no cinema, seja na história do mundo, elas sempre estão lá falando e são ouvidas. Então, quando o tema é sobre o negro, que pelo menos aí deixem o negro falar. Pelo menos aí não tentar falar, né? Mas eu acho que vocês fizeram uma boa colocada aí, colocando as entrevistas, a voz delas, mesmo que elas não estejam presentes para falar, né? Eu participei uma vez de um congresso em que estavam estudando a obra de Carolina Maria de Jesus, na UFMG, e eu fiquei assim, revoltada, porque na sala não tinha uma negra, todos estavam falando sobre Carolina Maria de Jesus, e na universidade não entravam Carolinas Maria de Jesus. Então, aquele monte de mulher branca estudando sobre a obra de Carolina Maria de Jesus, sem se perceberem que o racismo estrutural estava presente na instituição, era institucional também, porque não recebiam as Carolinas Maria de Jesus, né? Aquele espaço era muito elitista, mas o corpo dela estava sendo atravessado por discurso de pessoas brancas, né? Então, Ana, você quer colocar sua posição? Não, isso foi até uma coisa que eu pontuei mesmo com a Márcia, antes mesmo da gente poder, antes mesmo das apresentações, que é negros e negras na pesquisa, aí a gente entra na sala, tem poucas pessoas negras falando realmente da pesquisa, né? Então, tipo assim, essa pergunta que eu faço mesmo, vocês, acaba que vocês estão meio que falando sobre negros, né? O que, como eu posso falar, que não tem tanta propriedade para falar do assunto, e às vezes vocês estão tirando espaço de uma pessoa negra que poderia estar falando sobre isso, né? E eu também senti muito no discurso de vocês que, o que é ser mulher negra? Ser resiliente, ter coragem, como se ser mulher negra a todo momento fosse você ter que ser forte, porque, né, vocês trouxeram, né, a história da mulher negra, que a mulher negra é vista como o outro do outro, né? Então, a gente sente a todo momento que uma mulher branca, umas pessoas brancas falando como é terrível ser uma mulher negra no Brasil, onde vocês poderiam estar dando espaço para outras mulheres negras exporem esse ponto de vista, né? Então, acho que a gente também tem que abrir espaço para as pessoas negras falarem sobre isso, porque vocês, quanto pessoas brancas, né, sempre tiveram o espaço de fala de vocês, então vocês poderiam ter pesquisado sobre qualquer outro assunto que vocês seriam ouvidas, né? E principalmente no campus de vocês, que vocês destacaram que tem muitas pessoas negras, bem menos que no meu campus, e também porque, às vezes, as mulheres negras nem saibam da existência desse tipo de trabalho. Eu, por exemplo, não sabia o que era uma iniciação científica antes mesmo de tratar isso com a Márcia. Então, às vezes, saber se colocar num lugar de fala, abrir espaço para as pessoas negras poderem fazer esse tipo de trabalho também, dar voz para as pessoas negras, em vez de falar por elas, né? Acho que é importante também. As meninas querem colocar alguma coisa? As apresentadoras? Eu entendo completamente a perspectiva dela, e eu tenho a mesma perspectiva,
mas diante de tudo que a gente poderia fazer, a gente realmente sentiu a necessidade de fazer esse projeto, e a gente procurou sempre se colocar nessa perspectiva e nessa posição, enquanto mulheres brancas, de posição de privilegiadas. Então, a gente sempre buscou, até mesmo nas entrevistas, a gente nunca falava por essas mulheres, mas, querendo ou não, a gente está falando por elas, isso é inegável, mas a gente tentou de todas as formas. A gente também tentou, depois que essa aluna, essa aluna preta, depois que ela saiu do nosso projeto, a gente procurou outras alunas para poderem falar por si mesmas, mas a gente não conseguiu, até dentro do nosso grupo também é meio elitizado, porque é mais composto por alunos brancos do que por alunos negros. Mas, realmente, é uma perspectiva que é importante e que a gente vai levar em conta ainda mais depois dessa apresentação. Uhum. Mas vocês colocaram aí a fala, né? E é sempre bom colocar também uma pessoa negra, né? O trabalho ele é muito importante, a parte qualitativa ficou muito rica, né? Mas é sempre bom ter como pesquisadora, até mesmo, como a Ana Luísa colocou, ela nunca tinha ouvido falar de pesquisa, não sabia para que lado que ia uma pesquisa, né? Devido às condições de vida dela, então ela teve essa oportunidade no IF. Então, o IF abriu essa oportunidade para ela, e ela falou para mim que ela não quer parar nunca mais, nem na graduação, né? Então, as pessoas negras também têm que ter esse privilégio, esse espaço privilegiado da pesquisa. São poucos os acadêmicos negros e as acadêmicas, né, negras, e a gente tem que entender que quando o negro pesquisa sobre si mesmo, o negro tem, aqui no Brasil, o negro é muito assimilado, tem o pensamento colonizado, porque a ideologia da democracia racial, ela foi impregnada de forma muito opressora, que acabou convencendo muitos negros, né? Falaram aí da síndrome do impostor. Muitos negros acreditam mesmo que não são capazes, né? E quando eles têm a oportunidade de trabalhar sobre si mesmo, isso aí muda demais, vem um despertar racial, né? E a vida dessa pessoa muda, e ela passa a ser mais crítico-reflexiva, né? Vocês estão de parabéns, o trabalho é muito lindo, muito rico, né? Eu estou admirada. A orientadora de vocês é a Adelma? Sim, é ela. A Adelma é maravilhosa. Ela, inclusive, que instigou a gente a fazer, porque no início, até a gente, por conta dessa questão, principalmente, a gente queria falar mais sobre feminismo interseccional, que a gente abranger muito mais, falando de uma forma mais geral, só que ela trouxe muito essa necessidade, então a gente decidiu fazer mesmo assim. Parabéns, muito bom, né? Feminismo negro. Gente, coloquem as perguntas aqui, tá? Eu quero fazer uma observação, né, do trabalho da Yasmin, da Laura e da Jéssica, que elas pontuaram aí que o sistema de reserva de vagas não contempla assentados e quilombolas, né, o sistema do IF, né, não contempla assentados e quilombolas, né, eu achei muito interessante, eu só quero falar sobre a contribuição, né, dessa informação de vocês, né, é uma lacuna que precisa ser preenchida, que precisa ser questionada, porque no Tocantins nós temos muitos assentados, nós temos muitos quilombos, e a gente sabe que nas universidades federais, na Universidade Federal, né, que ali só tem a UFT, nós temos a reserva de vagas para esses grupos, né, que são estudantes do campo, para quilombolas e para indígenas. Então, tem alguma coisa aí que está errada, porque os institutos também têm autonomia para abrir vagas, né? É um ponto a pesquisar, né? Mais uma pesquisa que vai sair algo muito rico disso aí, tá? E vocês colocaram também
é sobre o IF ser acolhedor, que muitos falam que o IF é acolhedor. Eu quero só deixar bem explícito para vocês que o IF não é acolhedor, é o IFTO Grupi, tá? Não são todos. Eu falo isso porque eu passei por 3, e eu tenho estudantes aqui do IFTM, né, que podem confirmar isso aí. Para mim foi um choque quando eu saí do IFTO Campus Grupi e fui para o IFTM. O IFTO Campus Grupi, ele é diferenciado. Vocês têm vez, têm voz, as identidades, elas são respeitadas, né? E a identidade LGBTQI+, né? Negros, negras, né? Vocês são ouvidos, né? Vocês são respeitados. Então, aí é diferenciado esse campus, tá? Que isso fique explícito para vocês. Nós fizemos algumas visitas em outros, vocês fazem, né, em outros campi, né? Então, vocês podem se sentir privilegiados, tá? Aí nós temos o NEPU, que a Delma toma conta aí, e ele é muito ativo, né? E vocês trazem essas apresentações, a gente vê que vocês fazem isso com muita liberdade e com muita segurança, porque vocês já estão acostumados a falar, né? Tem as meninas que cantam, as meninas que falam poesia, slam, então a escola aí, ela é um aquilombamento, ela é uma espécie de território, é território mesmo, tá? A Poliane está dizendo aqui, a Ana Luísa está confirmando o que eu falei, a Poliane está dizendo, sim, apenas em uma visita ao IFTO Campus Grupi percebemos essa enorme diferença, né? Então, gente, é muito diferente, tá? O campus onde eu trabalho precisa trabalhar muito para chegar no nível do IFTO Campus Grupi, tá? Gente, tem uma pergunta aqui do Marcos Henrique, ele diz o seguinte: a ideia dos IFs enquanto instituições não públicas implica, citada no segundo trabalho, não só implica um não pertencimento à instituição, mas também uma ideia de não merecimento de qualidade de vida, e isso é terrível e avassalador, né? Ele coloca esse ponto de vista, eu queria que as meninas do segundo grupo discutissem, por favor. O que vocês pensam dessa fala? Eu não sei se eu compreendi direito. É a Laura que está aqui. É porque eu tinha uma queda de conexão. Desculpa. Você quer falar, Yasmin? Eu falo um pouco e você fala. Tá bom. Foi como eu já citei, né, lá atrás, que isso envolve muito a síndrome do impostor, porque é algo que está muito presente hoje em dia, né, especialmente em pessoas negras. Então, é algo que você escuta muito, você escuta que você... vou falar um exemplo de uma aluna, uma entrevistada, ela disse que quando ela foi fazer a inscrição dela para o IF, as pessoas da escola, os coordenadores, os professores falavam para ela que ela não ia conseguir de jeito nenhum, porque o IF era só para elite, era só pessoas que vinham de escola particular que conseguiam entrar. E acho que em algum momento ela internalizou isso, porque ela disse que quando conseguiu entrar, ela sentiu muita vergonha por ter entrado por cota. Sentia muita vergonha por ter entrado por cota, sabe? Então, aí tá uma coisa muito estranha, né? Porque a gente ficou chocado, porque pessoas da própria escola falavam isso para ela, sabe? Que ela não ia conseguir, pessoas que deveriam, como se diz a palavra? Educar eles, né? Ao invés de incentivarem, que meio que puxando o tapete. Uhum. Isso é verdade, gente. Um ex-aluno nosso
até da sala das meninas que estão aqui, o Vinícius, ele narrava para mim que os professores dele diziam que ele não ia conseguir entrar no IF, que o IF não era lugar para ele. Aí ele falou que ele passou só para provar que ele tinha condições. É uma pena que ele não pôde continuar, um menino que sofreu muito psicologicamente, né, precisou trabalhar, ele sofreu racismo, então é muito problemático, né? Aquilo que a Ana falou, não basta dar acesso, é preciso permanência e êxito. Então, é um problema assim, muito sério. Então, essa internalização ela é muito comum para estudantes que vêm de escola pública estadual e municipal, essa internalização é muito comum. É muito mais frequente do que a gente pensa. Então, pensar, né, em formas de acolhimento, e não só de acolhimento, e de desconstrução, porque estudantes que vêm por cotas, eles não têm que ter vergonha de que entraram por cotas. Eu acho que tem que ter orgulho e ainda jogar isso na cara dos racistas, sabe? E esse é um ponto. Oh, desculpa, não, fica à essa questão que a Sara fala que não basta dar acesso, tem que dar êxito e permanência. Nas nossas entrevistas, a gente sempre perguntava assim, se eles sabiam, se teve um acolhimento para os alunos cotistas, porque a gente faz aquele acolhimento, né, no início, geral. Aí a gente perguntou se teve acolhimento dos alunos cotistas, como os professores lidam, se ele já sofreu alguma discriminação por ser um estudante que ingressou por cotas, se tem algum apoio pedagógico, porque tem eu esqueci qual é a área, do apoio pedagógico, né, que está sempre ali disposto para todos os alunos. A gente perguntou se tinha esse atendimento só para os alunos cotistas, como que os professores, se tinha alguma dificuldade pessoal enquanto aluno cotista em relação ao aprendizado aos outros alunos. Então, isso, assim, foi vários pontos que a gente trouxe e o que, pelo menos, assim, quando a gente perguntava, a sua opinião no final, né? O que o IFTO pode estar fazendo para melhorar esse acolhimento, para melhorar essa permanência e tudo mais? E eles falavam assim, olha, o acolhimento está sendo bom, os professores, de uma forma geral, né, quando vê uma dificuldade, dá o atendimento. Eu não sei se aí no campo vocês têm, né, o meio de atendimento, que é tipo um reforço. E então, assim, pelo menos que os alunos relataram nas entrevistas, era que a forma como estava sendo trabalhado isso aqui era bom, mas tinha outros motivos pessoais que faziam os alunos saírem, né? Aí, quando a senhora falou nessa questão da permanência, são N motivos e várias particularidades, né? Que a gente tem por trás do aluno cotista. Então, é um ponto, assim, delicado. São muitas qualitativas, né? Que não dá para mensurar quantitativamente. Mas vocês estão de parabéns, esse campus, porque esse campus realiza muito projeto. Tem gente que acha assim, só bolsa, auxílio permanência. Não, o estudante ele tem que se sentir feliz. E quem entra no campus do Grupi se sente feliz porque participa de muitos projetos culturais, né, projetos esportivos. Então, ele se sente muito acolhido. Por mais dificuldades que tenha com o aprendizado, ele acaba se esforçando porque ele é bem acolhido, ele é bem recebido, né, nos projetos que participa, e que ele acaba se esforçando para levar até o final. Então, são poucas evasões por causa de falta de acolhimento, porque o acolhimento aí é bem grande, né? A gente vê que Sim. Vocês são muito livres, vocês têm muita liberdade de se expressar. Prossiga, Kelly. Nas pesquisas, a gente pôde... É um número grande, né? Mas, pelo menos em pesquisas anteriores, o número de evasão dos alunos que entraram por escola pública eram maiores do que os que entraram por cotas. Só que essa questão também dos que entraram por escola particular, perdão, que eu queria dizer, que a evasão dos que entraram por escola particular é maior do que a
a dos alunos cotistas, que entraram por cotas. E tem uma outra questão também, que a Yasmin, quando ela estava falando, né, que a professora falou para ingressante, que ela não ia conseguir porque eram alunos que estudavam só em escola particular, só a elite que conseguia entrar no IF. Só que a gente tem realmente um número grande de alunos que entram por escola particular, só que boa parte desses alunos que entram por escola particular, entre aspas, são de escolas conveniadas. Só que no edital acabam entrando como escola particular. Na primeira pesquisa que a gente fez, o maior número são por escolas conveniadas. Aí acaba tendo, eu acho que as pessoas acabam tendo essa visão, né? De que é aluno de escola particular mesmo, tudo mais, aquela coisa, elitista. Não, é interessante, porque é um dado contrário ao do IFTM, do campus que a Ana Luísa trouxe. Porque a maior evasão nossa é entre os cotistas. Aí no campus Gurupi, não. Mesmo sendo escola conveniada, é uma escola que não tem problema na transmissão do conhecimento, não tem greve, não tem... Então, são escolas que seguem direitinho o calendário, o conteúdo, diferentemente das escolas estaduais e municipais, né, onde falta muita coisa, falta material didático, falta muita coisa para o professor trabalhar, né? Então, é interessante esse dado. Olha só como o acolhimento, grupos de pesquisa, grupos de extensão, que acolhem as minorias, contribui, eu acho que contribui muito mais do que auxílio estudantil. Auxílio estudantil é fundamental, mas eu acho... Meu Deus, sim. Pode continuar. Eu ia só falar uma felicidade, né, Yasmin? A felicidade, você se sentir feliz é muito mais importante. Né, contribui muito mais. Continua, pode falar, Yasmin. Falando nisso do acolhimento, só queria falar uma experiência minha mesmo, sabe? Porque graças ao IF, graças ao GPU, eu pude ter consciência racial, sabe? Eu nunca tive isso, na minha família nunca trabalhamos nisso, e quando eu entrei no IF, quando eu entrei no GPU, de cara, quando eu entrei no GPU, a gente já foi discutindo o livro da Djamila Ribeiro, Lugar de Fala, e eu fiquei meio, meu Deus, que isso? Aí depois eu tive meu primeiro congresso, que foi o COPEN, que é pesquisadores negros e pessoas que pesquisam causas negras, e eu fiquei apaixonada, porque eu nunca tinha visto tantas pessoas negras, pesquisadores, sabe? É muito importante isso é muito necessário, e foi incrível, incrível. Pois é, são experiências riquíssimas, gente, que dinheiro não compra. Então, vocês chegam aí, vocês participam desses projetos da área das humanas, da educação, isso é fundamental para a formação da subjetividade, né, o autoconhecimento, né, esse tipo de depoimento é lindíssimo. Ontem a gente teve o depoimento, depois da mesa da Ana e de outros estudantes, eu até enviei para ela um depoimento muito parecido com esse aí, de uma aluna, depois de ouvir a mesa, falou que estava se conhecendo, a consciência racial aumentou muito, né? Então, é muito importante isso dentro da instituição, porque o IFTO, Campus Gurupi, ele não é só um espaço educativo, ele passa a ser um território, porque vocês se sentem pertencentes, né? Vocês têm voz e têm vez. Gente, mais alguma pergunta? Eu já fiz todas as perguntas que queria. Alguém quer falar alguma coisa, abrir a câmera? Elogiar? Tem um elogio aqui da Joyce, maravilhosas apresentações. Eu achei o nível, gente, altíssimo. Achei o nível lindo. Vocês estão de parabéns. E aí, Luiz, adentrou? Oi, entrei aqui para ficar aqui um pouquinho com vocês e também ajudar aqui no encerramento. Agora eu abri o espaço para contribuições, elogios, perguntas. A Ana Luísa falou que amou as apresentações, a Poli disse que está com saudades do Campus Gurupi, a Yasmin, eu também amei as apresentações. O Marcos, ótimas pesquisas e apresentações, parabéns.
Então, gente, eu espero que nós saiamos daqui com a bagagem cheia. O Luiz colocou aqui o link da lista de presença, tá? Saímos aqui com a bagagem cheia. Eu estou saindo aqui, ó, farta de tantas coisas boas, né? Alguns pontos que vocês levantaram, eu também quero pesquisar, tá? Eu quero trabalhar pontos muito importantes. Tem a questão do colorismo, que o Grupo 1 colocou, eu quero me aprofundar mais. A questão dos assentados, desses moradores de campo, eu quero observar aqui no meu campus, se isso também é trabalhado ou não. Sabe, a gente está sempre partilhando e pegando um pouquinho daqui, dali, deixando um pouquinho nosso também, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a paciência, o carinho, né? E eu quero dizer com muita sinceridade, eu tenho muita saudade do campus Gurupi, tá? Eu tenho muita paixão por esse campus, né? E vocês são muito privilegiados de ter aí a professora Delma, que incentiva a pesquisa, né? Que faz com que vocês tenham um olhar para o outro, né? As meninas do primeiro grupo aí estudando as mulheres negras, né? Sentindo essa empatia toda, isso é maravilhoso, sabe? Eu acho que nós estamos no momento de incentivar a prática antirracista, né? E toda luta é bem-vinda, toda luta, porque a luta antirracista não é só do negro, né? A luta antirracista é do branco, né? Principalmente do branco, porque o racismo é o problema criado pelo branco, né? Então, estão aí entrando conosco na luta, mostrando esse lado, nós estamos trabalhando juntos essa empatia, isso é muito lindo, tá, gente? Parabéns a todos, a todas e a todes. Né? O Marcos está dizendo, e nós sentimos muitas saudades. Ah, obrigada. Muito obrigada, Marcos. Tá? Saudades também, Kelly. Então, gente, vocês assinem a lista, né? E eu vou dar a palavra agora para o Luiz, e depois estamos despedidos. Luiz, fica à vontade. Boa tarde a todos, gente. Que bom estar aqui com vocês. Presente, mas mesmo assim não deixa de ser emocionante, não deixa de nos surpreender cada vez que encontramos com as pessoas que nós conhecemos e outras pessoas que nós estamos um lado bom também. A pandemia também não veio só também para estragar o nosso mundo, né? Mas veio também para a gente parar e também dar o valor nas coisas, perceber o que está à nossa volta e nós começarmos a dar valor a essas coisas. Mas eu não vou me delongar, eu quero falar para vocês que obrigado pela presença de todos vocês aqui. Esperamos vocês amanhã. Quero falar para vocês que a nossa apresentação, que era para ser das 14h30 às 14h45, ela foi cancelada no YouTube por um erro de conexão, caiu a conexão na base onde estava transferindo para vocês assistir, então ela vai ser transferida amanhã, estamos definindo o horário, vocês vão ver a apresentação de poesia com a Bianca Aguiar e uma apresentação musical com a Adriana Souto. Em algum momento, nós vamos colocar ele talvez cedo ou à tarde, estamos definindo, mas vocês vão ver essa apresentação. Tá? No mais, qualquer dúvida que vocês tiver durante a programação, vocês podem ir no cartão de inscrição digital, clicar no WhatsApp, que ele vai encaminhar vocês para um grupo de suporte do WhatsApp, que nós estaremos respondendo vocês. Assim, semelhante também com o link, com o desenho de Gmail que está lá, também vai ser encaminhado para os nossos e-mails oficiais do evento. Lembrando que todas os GTs aqui vai estar disponível também no canal do YouTube. Então, curte, compartilhe, comente lá, e é isso. Obrigado à participação de todos vocês. Luiz, eu queria fazer uma pergunta.
Eu, como participei da roda de conversa, eu queria saber se eu preciso preencher o formulário mesmo assim. Não, o formulário que está aqui do canto, ele é de ouvinte. Você apresentou, né? Isso. Isso, você vai ganhar um certificado da sua apresentação. Assim. Aí eu queria falar também que amanhã, 4 horas, gente, vai passar o meu mini documentário que eu e a Jéssica e a professora Adelma fizemos, Janela, um olhar dos jovens, sobre, a perspectiva dos jovens na pandemia. Então assistam, por favor, gente. E é isso. Não, a Ana Luísa falou, preencheu, não tem nada não. Lembrando, gente, que amanhã, deixa eu conferir aqui, amanhã as programações, deixa eu ver. Amanhã as programações vai ser todas, somente o mini curso que vai ser no Google Meet. Todas as outras programações amanhã vai ser no YouTube, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar. Luiz, a gente conseguiria colocar o nosso documentário também na programação? É porque ele entrou na roda de conversa, mas Sim. acho que nem todos tiveram acesso. Sim, me manda ele que eu coloco amanhã. Nós colocamos ele para reproduzir. E, no caso, até tratando da questão que a professora tinha falado sobre dar voz para essas mulheres, o nosso documentário, a gente usou as entrevistas e falou sobre essas questões e colocou essas mulheres para falarem sobre elas, né? Ótimo. Então, o nome é O Curto das Pretas, então também assistam às 4 horas, não vou perder. provavelmente. Amanhã está repleto de programação, professora Márcia. Eu não vou perder, eu quero assistir. Já me deram alguns spoilers desse negócio aí que eu quero ver. Gente, a apresentação da Adriana, gente, tá linda, eu vi. Imagina, ela é ótima. E não Então, falando gente, também a vamos Bianca Rasgo, e a palavra está com a senhora, desculpa. Não, vamos nos despedir se você não tiver mais nada para falar, porque eu não tenho. Eu também já encerrei. Já. Alguém tem alguma colocação? Vocês querem tirar... Todo mundo abre a câmera para nós tirarmos um print, gente, que tal? Gente. Conhecer a cara de vocês. Vamos abrir as câmeras. Que não estejam em trajes muito adequados, assim, para... Isso que dá em casa, né, Gustavo? Ai, que massa! Olha, gente, quem tá ali, o Arthurzinho. Olha, gente. Tá vendo aí, gente? A gente tem um mirim aqui. Vamos lá, Poli, abre a câmera. Pessoal, abre as câmeras. Abre as câmeras aí que eu estou preparando aqui pra gente. Os rostinhos conhecidos. Gente, saudade de um monte de povo aí que tá aí, olha. Prontinho? Tá todo mundo ok? Vou tirar agora. 1, 2, sorria. Tirei. Aê! Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Obrigada. Amo vocês. Grupi tá no meu coração. Obrigada, Um beijo Luiz. a todos. Obrigado. Marcos, obrigada pelas palavras carinhosas, tá? Obrigada a todos, a todas e a todos. Poli e Ana, obrigada. Luiz, então eu vou fechar aqui a gravação. Sim, pode encerrar.
Até amanhã, professor.